sistema religioso faz de tudo para angariar não só seguidores, que agora é a moda, mas fundos financeiros, isso todo mundo já sabe. E que o Silas Malafaia é um dos precursores na teologia da prosperidade aqui no Brasil, que é mais uma falácia importada dos Estados Unidos. Aliás, tudo que envolve o pentecostalismo no Brasil foi importado dos Estados Unidos, créditos totais para eles, mas que o Silas é um diplomata, né, da teologia da prosperidade aqui em Terras Brazucas, todo mundo já sabe. O mais complicado de tudo, ele tenta embasar isso dentro dos escritos bíblicos. E no último conselho que ele teve com o Comerge, lá no Rio de Janeiro, em uma de suas homilias, ou pregações, ou exposições bíblicas, que na verdade eu não acho que tinha nada de bíblico, mas no último dos seus discursos, ele falou isso daqui. Tirem as crianças da sala porque a heresia tá forte, viu? Você tá em que mundo? Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilaço, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar ele. Ele vai preencher o dízimo e a oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido. Azar o dele. Sério? Ué, presta atenção. Apóstolo Paulo diz assim: se faço de boa mente, tem uma recompensa. Se de má vontade, apenas uma dispensação me foi confiada. É o apóstolo Paulo que está falando isso na Bíblia. Então, se o cara dá uma oferta por prazer, por fé, né, a oferta primeiro é do coração e não das mãos. Ok. Mas se ele não dá, porque caramba, vai pegar mal, todo mundo recebeu um envelope e está dando oferta, tem que dar uma oferta aqui, caramba. Azar o dele, não o seu. Eu adoraria estar fazendo uma montagem, eu adoraria que fosse um meme, eu adoraria que fosse uma redublagem, eu adoraria que fosse inteligência artificial, mas não, senhoras e senhores, foi uma palavra de um pastor para demais pastores. Foi a palavra de uma das maiores autoridades eclesiásticas evangélicas desse país para outras autoridades eclesiásticas das suas respectivas cidades. Silas Malafaia dizendo, parafraseando ele, ou dá ou desce. Eu acho que você já ouviu essa frase em algum lugar. Mas antes de eu trazer aqui a sua memória onde você ouviu o dá ou desce, só para contextualizar o que o Malafaia está falando, ele cita aqui uma passagem bíblica que é essa daqui. Onde o apóstolo Paulo, né, na carta escrita a Coríntios, ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ali no verso 17. Mas antes de eu ler o 17, eu vou ler o 16 para te dar o contexto. Por quê? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Aí vem o verso que o Malafaia usa fora de contexto. Verso 17. E por isso, se o faço de boa mente, o que você faz de boa mente? Anunciar o evangelho, que é o que está no versículo anterior. Se faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponho de graça o evangelho de Cristo para abusar do meu poder no evangelho. Ou seja, querido, maravilhoso Padawan, se você tem o mínimo de compreensão de texto, você percebe que o próprio texto usado pelo Malafaia o acusa de estar desviando a virtude do contexto. O texto usado pelo Malafaia diz o seguinte, que na pregação do evangelho você deve fazer ela de bom coração, sabendo que você está fazendo algo para o Senhor, porque o amor de Deus foi manifesto na sua vida a ponto de que você seja um daqueles que vai levar o amor de Cristo para outras pessoas, certo?
E que isso você faz de bom grado. Fazer o quê? O anúncio do evangelho. Mas se você fizer de má vontade, ainda assim, de alguma forma, Deus pode até usar você, porque você está ali apenas para cumprir um propósito. Não tem nada a ver com oferta, com dízimo, com dinheiro. Aliás, no contexto do seguinte verso, nós vemos muito claramente, é de graça, não envolve dinheiro, não envolve qualquer tipo de expiação financeira. Proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, eu prego de graça, não dou carteirada, não forço ninguém a fazer nada, porque eu não sou melhor do que ninguém. Aí o Zé Mané do Malafaia abre a boca para usar esse texto para coagir as pessoas a dar dinheiro para a igreja dele. Aliás, igreja não, empresa. Porque a igreja é a igreja do Senhor, que é o ajuntamento de pessoas daqueles que creem em Jesus. O Malafaia é um larápio, um malandro, que usa o texto fora de contexto para enganar as pessoas. E se você cai na dele, você não é um mané, você é um ganancioso, assim como ele, que está querendo fazer uma barganha com Deus. Lembra do Dá ou Desce? Se liga, nos tempos longínquos, quem que usou o Dá ou Desce? Olha só que lindinho, ó, presta atenção. Intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Tem que chegar esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, tem. Se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça que, e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Edir Macedo. Cara, eu não sei a que nível vamos chegar aqui no Brasil. Nível eclesiástico, eu quero dizer, né? Lembrando que ainda há o remanescente fiel. Mesmo dentro dessas empresas, ainda assim lá dentro, existem pessoas que estão com o coração voltado para Jesus. Mas fica de olho, tá? Fica de olho, toma cuidado. Não é porque o cara tá na televisão, não é porque o cara é amigo de ex-presidente, não é porque o cara é influenciador digital, não é porque o cara é um político grande, porque sim, o Malafaia é um grande político no Brasil, ele só não exerce um cargo diretamente, mas ele tem um trânsito político muito forte. Não é porque esses caras têm influência que você tem que dizer amém para tudo que eles dizem. E tá aí, essa é a estratégia do Malafaia usada, né? Ele propagando para os seus obreiros, né? Aquele discurso que 30 anos atrás o Edir Macedo deu também para os seus obreiros. O sistema pode até mudar, mas o lobo sempre vai ser o mesmo. Te encontro no próximo vídeo, deixe seu like, comentário, compartilhe esse vídeo também se você quiser criar algumas confusões falando a verdade. E é isso, um grande abraço, valeu.